Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Evangelho Sem Polêmica. Muitos sabem que para Deus não existe diferença entre pecados. Pecado é pecado. E já sabemos que o pecado foi vencido na cruz pelo sangue de Jesus, de forma definitiva. Somos justos e lavados diante de Deus por conta dessa fé que nos acompanha todos os dias, independente das nossas circunstâncias humanas. Agora, por que na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 16 e 17, está falando acerca de pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte? Existe essa diferença entre pecadinho e pecadão? Até o final desse vídeo, vamos refletir sobre tudo isso na palavra de Deus. E se você ainda não segue o canal, siga. Aqui toda polêmica cai por terra à luz do Evangelho. Vamos resumir tudo partindo do seguinte princípio. Na nova aliança, toda a lei está cumprida em Jesus, e o Senhor nos deixou o amor como mandamento, o amar a Deus e o amar ao próximo como a nós mesmos. E disse que desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas com a amplitude de todo o Novo Testamento, vamos ver que ainda existem citações que nos levam a renunciar às obras da carne, por exemplo, por conta do reino de Deus, que precisamos deixar de praticar ou de pelo menos deixar de ter o hábito de praticar, se libertando do domínio do pecado sobre, através da nossa fé no sangue de Jesus. Já vimos também aqui no canal que o pecado perde a força em nós quando cremos no que Jesus cumpriu na cruz, não pelo esforço próprio e religioso de observarmos a lei. Então, na nova aliança, obedecemos a Deus através do seguinte princípio e nessa seguinte lógica. Primeiro, não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Esse mandamento é cumprido na nova aliança quando amamos a Deus acima de todas as coisas. E quem ama a Deus não é idólatra, mas guarda seu coração de outros deuses, seja literalmente deuses pagãos ou pessoas e coisas que se tornaram como deuses para nós. Quem ama a Deus guarda o coração também do amor ao dinheiro, que é avareza e também idolatria, e deixa o hábito da murmuração, passando a usar a boca para louvar a Deus e agradecer por todas as coisas. Segundo, dessa forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama seu irmão. No Novo Testamento existem muitas questões que seriam uma transgressão ao amor ao próximo: furto, assassinato, calúnia, maledicência, desonra, trapaça, discórdia, palavras torpes, mentira, malícia, ciúmes, ira, egoísmo, divisões ou facções, inveja e coisas semelhantes a essas. A lista é bem grande. E mesmo que isso seja um resumo, todo cristão precisa ler o Novo Testamento para ser moldado de acordo com o poder da palavra de Deus e pela fé. Terceiro, para amarmos nosso próximo, precisamos amar a nós mesmos. Afinal, nós não podemos dar aquilo que não temos. E no Novo Testamento, o nosso corpo é citado como o templo do Espírito Santo. Por isso, quem ama a si mesmo não vive em libertinagem, correndo tantos riscos em qualquer tipo de imoralidade sexual, seja adultério, fornicação, prostituição, orgias, ou se embriagando, seja de bebida ou comida, dentre tantos outros vícios que destroem nossas vidas e a de terceiros também, sem precisarmos de um versículo bíblico que evidencie isso.
Ou seja, é importante termos consciência do que é pecado segundo a Bíblia, porque o pecado nos gera morte e precisamos entender isso para que haja arrependimento, uma iniciativa de conversão, quando escolhemos seguir Jesus e começarmos a ter um relacionamento com Ele, onde o Espírito Santo passará a fazer toda a obra em nós e começaremos a dar bons frutos para a glória de Deus, através do amor. Os frutos do Espírito vêm espontaneamente, quando nascemos de novo em Cristo, não pelo nosso esforço, né, mas pela nossa escolha de estarmos em comunhão com Deus. Uma questão é, precisamos entender a diferença entre prática e humanidade. Existem pecados na Bíblia que são práticas e existem pecados que fazem parte da nossa humanidade, que veio após a queda do homem no Éden e que agora estão debaixo do sangue de Jesus. Exemplo: a lei diz que a ejaculação do homem e a menstruação da mulher são impuros. Se a Bíblia está dizendo isso, é óbvio que questões sobre, por exemplo, masturbação já foram respondidas aqui. Porém, nós temos hormônios e a poluição noturna, que é uma ejaculação involuntária, né, durante o sono no homem, também é impura para Deus. Então, não existe uma regra, seja você solteiro ou casado, dependemos da graça de Deus e da libertação de sermos escravos do pecado, não de sermos humanos. Outro exemplo óbvio, que não é porque estamos na nova aliança que convém praticarmos a consulta aos mortos, que a lei condena. Com isso, não estamos observando a lei, mas é que para Jesus isso é a mesma coisa que feitiçaria, ou até mesmo recorrer a outros deuses, dependendo da prática oculta envolvida. E feitiçaria e idolatria são questões que aparecem no Novo Testamento e precisam ser deixadas de lado. Jesus reina e tem o domínio. Assim como a idolatria, que achamos que é apenas adorar outros deuses, às vezes achamos que a feitiçaria é apenas algo ligado à magia. Mas não é bem por aí. Se nossa oração, por exemplo, não estiver sendo entregue ao domínio de Deus, à vontade do Pai, e estar alinhada com a Sua palavra, ela será uma oração contrária, ligada à cobiça, a uma obsessão e ao ego do homem. Com isso, ela acaba se tornando uma feitiçaria. Então, tudo é uma questão de lógica. Se a Bíblia diz que temos livre acesso ao Pai através de Jesus, nosso sumo sacerdote e único intermediador, por que estamos consultando os mortos ou recorrendo a outros intermediadores? Quando falamos sobre obedecer a Deus, sem entrarmos novamente debaixo da lei, simplesmente, então podemos amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Claro, sabendo que esses dois mandamentos estão ligados a tantos outros, mesmo que viver no amor e na fé já cumpra toda a lei. Quem ama a Deus acima de todas as coisas não é idólatra e avarento. Quem ama seu próximo não vive o invejando ou tramando contra ele. E quem se ama não vive em devassidão, de uma forma autodestrutiva, cheia de vícios, né, que levam a muitas dívidas. Então, para resumir nossa oração de renúncia, na nova aliança e através da graça de Deus, podemos abrir nossa boca, publicamente e em voz alta, da seguinte forma: eu renuncio todo hábito que transgrida o amar a Deus acima de todas as coisas. Eu renuncio todo hábito que transgrida o amor ao próximo. Eu renuncio todo hábito que transgrida o amar a si mesmo. Tudo de acordo com a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus e a autoridade máxima da minha fé, firmado na nova aliança em Cristo Jesus. Me comprometendo a ter o hábito de ler pelo menos o Novo Testamento, porque não podemos pôr em prática aquilo que não sabemos na teoria. Dessa forma, cada vez mais o oleiro irá me moldar de dentro para fora, de acordo com sua vontade,
E os princípios bíblicos nos farão refletir de forma viva sobre todas as questões destes tempos, que talvez não estejam de forma explícita na Bíblia, mas que seriam também uma vida de transgressão, que é a iniquidade. Não precisando de uma lista enorme que nos coloque debaixo de leis novamente, mas aceitando ser guiado pelo Espírito de Deus, que age através de Sua palavra, com graça e misericórdia. As circunstâncias são diferentes para cada um, e Jesus nos molda de forma particular. Que o Espírito Santo sempre nos ilumine, nos capacite e nos guie. Fiquem com Deus. Até a próxima.